Bom, pessoal, eu queria novamente agradecer a participação do professor Scarlett Hipólito, da professora Cleonice, do Carlos Rivella e do professor Lobo. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante para o país e que vocês vão, com certeza, a partir da apresentação, que é o tema educação profissional. Como que essa educação profissional ela poderia ser um instrumento para o desenvolvimento do Brasil? Então, a ideia é a seguinte: a gente vai ter, como vocês estão vendo, 4 apresentadores, né? E a ideia é que nós vamos começar inicialmente com a apresentação do professor Lobo, na sequência viria a apresentação do professor Scarlett Hipólito, não é isso? E, na sequência, a professora Cleonice e, finalmente, o professor Rivera. Então, cada um deles vai estar assim numa faixa aí de 10 minutos, cada um, para falar um pouco dessa temática aí. Os temas foram mais ou menos divididos nessa apresentação numa sequência, para vocês poderem entender melhor como que está o panorama da educação profissional no Brasil. Dizer que esse evento está sendo gravado, né? Depois a gente vai fazer uma edição especial e vai disponibilizar para todos que não puderam estar nos acompanhando ao vivo aqui agora, né? Dizer que esse evento aqui está sendo transmitido ao vivo no YouTube. As pessoas que estiverem lá, que quiserem fazer algum comentário, fazer, inclusive, qualquer pergunta, a gente vai estar sistematicamente olhando lá e trazer para o grupo. Mas a ideia é que, nessa primeira fala, que seria a apresentação de todos, a gente simplesmente vai deixar que essa apresentação ocorra e depois, no tempo final, né, talvez a gente até estenda um pouquinho mais, porque se todo mundo falar 10 minutos, vai dar uns 40, e aí ficaria 20. Então, talvez a gente estenda um pouquinho mais para ter mais possibilidade de discussão e interação, tá bom? Então, agradecendo mais uma vez a presença de todos, eu passaria imediatamente a palavra para o professor Roberto Lobo dar início à sua apresentação. Por favor, professor Roberto. Obrigado, Hélio. Boa tarde. Boa tarde, Hélio. Boa tarde, meus companheiros de webinar. Boa tarde, quem está nos assistindo. Nós fizemos uma divisão de trabalho para a gente poder, nesse tempo, apresentar alguns pontos que a gente considera importantes na questão da educação profissional no Brasil, e me coube a apresentação de um panorama internacional da educação profissional, sempre tendo como parâmetro o nosso país. É claro que o nosso país é que nós estamos discutindo isso para melhorar o Brasil. Então, nós usamos o panorama internacional para nos colocarmos, nos situarmos, porque a nossa sensação, acho que de todos que estão nesse seminário, é que a educação técnica no Brasil, a educação profissional, é muito desvalorizada por quase todos os aspectos. Primeiro, as pessoas que são educadores acham que a educação profissional é meio de segunda. As empresas reclamam da falta de técnico, mas pagam salários que não são competitivos, muitas vezes. Não tem programa de treinamento, não tem programas de ascensão na carreira. Então, muitas dessas coisas prejudicam a busca dos jovens pelo ensino técnico e também a questão de que o ensino técnico no Brasil, por questões culturais, sempre foi visto como uma coisa meio de segunda, assim, é uma saída, não é uma vocação. Aliás, por falar em ensino profissional, educação técnica, queria dizer que, já que eu estou falando no panorama internacional, lembrar que nos Estados Unidos a educação profissional, por exemplo, é a educação universitária das carreiras profissionais, direito, medicina, engenharia, todas as outras. Lá, a educação que nós estamos falando se chama educação vocacional, mais do que educação, para não confundir, às vezes, os termos. Educação profissional lá é outra coisa, de nível universitário, são aquelas profissões. Mas, em todo caso, vamos lá começar para a gente ir procurando fazer um panorama muito rápido, é claro, e eu queria fazer uma advertência. Todos nós temos dados. Esses dados são coletados de diferentes fontes. Então, ninguém se preocupe com o detalhe do número, né? O importante é a ordem de grandeza. Quando se fala 2 milhões e 100, pode ser 2 milhões e 10, pode ser 1950, depende de que fonte foi, de que quando foi procurado aquele dado, né? A informação veio em que época.
Então, não se preocupem com os detalhes dos números, se preocupem com os grandes números, quer dizer, a ordem de grandeza do que nós estamos falando. Então, Hélio, eu te pediria, por favor, para você passar a primeira transparência, para a gente poder falar um pouco sobre ela, que é justamente Só um instantinho. algumas informações que mostram diferenças entre países da OECD, que foi tomado como minha referência num trabalho que eu fiz há alguns anos para a CNI sobre educação para a inovação, em que eu olhei ensino superior, ensino médio, ensino fundamental, inclusive o ensino técnico com especial atenção, e olhei muito dados internacionais, estudei muito as políticas internacionais de formação de formação profissional. Nada do nosso transparência ainda, mas Só vai um chegar. instantinho, por favor. Tenha paciência que vai chegar. Pronto. Então, o que eu queria dizer aqui. A primeira. Estamos lá embaixo. Então, primeiro, a questão, veja só, na OECD, para cada engenheiro trabalhando no mercado, existem 2 técnicos de nível médio na mesma área, a área de engenharia, por exemplo, técnico na área de engenharia. Então, a quantidade de técnico é o suporte do engenheiro, né? Há mais técnicos do que engenheiro. No Brasil, um dos problemas que afugenta, às vezes, as pessoas do ensino técnico é que o nível médio no Brasil é salarialmente muito desvalorizado. Põe aqui a nossa relação. Aqui nós temos uma relação 1, 2, 4 para ensino fundamental, médio e superior, em termos salariais. Enquanto que na Europa é 1,5 e 2,25. Quer dizer, o nível superior é um pouco mais bem remunerado que o ensino técnico, mas não é o dobro, como aqui. Então, naturalmente desencoraja. Não temos programa de treinamento, uma série de coisas que faz com que, no fundo, o jovem não considere o ensino técnico a solução da sua vida, quando deveria ser, né? É uma tradição cultural brasileira já, histórica, que vem desde a colônia, de que o trabalho manual, a coisa aplicada, não tem o mesmo valor do que a coisa abstrata, do que a coisa intelectualizada, do que o trabalho, a filosofia, né? Infelizmente, a gente não valoriza o trabalho em si, a gente só valoriza certos tipos de trabalho, que são nossos filhos, por exemplo, não fazem nenhum trabalho manual. Quem faz tudo é empregado. Aí diz assim, nos Estados Unidos eles são mais inovadores. São, porque o menino aos 10 anos está ajudando o pai a consertar o carro, consertar o telhado. Aqui chama a Maria, né? E a gente com isso resolve os nossos problemas. Hoje, na educação profissional brasileira, nós temos da ordem de 2 milhões de pessoas, 2 milhões de jovens. Enquanto que nossos planos eram que nós deveríamos ter 8 milhões por essa época, mais ou menos nessa década. E necessidades que chegariam a 10 milhões. Mas não conseguimos, estamos mal e mal com 2 milhões. Então, nós estamos extremamente carentes de profissionais na área técnica. Então, podia passar a seguinte por observar, que eu estou tentando ir rápido para não tomar muito tempo. Dos outros, inclusive. Vejam só, aqui eu trago um pouco dos recursos investidos. O nosso ensino médio, eu tenho, há um tempo atrás, eu fiz um gráfico mostrando que o nosso ensino médio é o mais sacrificado de todas as formas de ensino. O Brasil tem uma forma de ver. Ensino fundamental, depois caía para o ensino médio per capita, depois subia muito para o ensino superior per capita. Não é? E, no entanto, na Europa, o ensino técnico, o ensino profissional lá, ele é mais caro do que o ensino médio europeu, que já é bom, já é competitivo até com o universitário. Por exemplo, a Finlândia, a Alemanha, a Holanda, trouxe aqui só uns dados para mostrar quanto mais caro anualmente custa um estudante do ensino profissional. Na Suíça, por exemplo, são $7.000 a mais por ano, por aluno, para que eles possam ter uma educação profissional de qualidade. Alguns países, se a gente olha os dados da OECD, mostram custos que não são muito superiores ao tradicional ensino médio. Mas, normalmente, nesses países, eles estão subestimando os gastos reais com o aluno, porque as indústrias financiam muito desse trabalho, dessa formação, e eles não são contabilizados como gastos governamentais nessa área. Bom,
Então vejam só, então nós temos uma necessidade grande, mas para formar bem, nós vamos ter que fazer uma previsão de que nós temos que gastar mais com o ensino médio do que nós gastamos até com o ensino tradicional acadêmico, né? Então, eu queria mostrar, porque como se discute muito a questão de qual é a formação que está se dando, e se essa pessoa não deveria ter uma formação mais genérica, mais geral, eu queria mostrar que, seguinte, por favor, os países que têm uma formação profissional intensa, vamos ver aqui, olha, Áustria, Suíça, Suécia, tem formação profissional de nível médio muito alta, não é? No entanto, eles têm aqui, olha, vejam a colocação do Innovation Index. A Suíça é a primeira inovação no mundo e ela teve ensino técnico violentíssimo, 65%. Aqui, olha, a Suécia é terceiro no Innovation Index, tem 34% dos jovens no ensino técnico. Isso é ensino técnico médio, nível médio. Já os Estados Unidos, eles não fazem uma separação muito grande no ensino médio e eles têm uma formação profissional de nível superior bastante grande, né? Vocacional. A Inglaterra também tem alto ensino vocacional, a nível médio também, e nós ficamos aqui também, não se preocupe muito com esses números, mas nós ficamos assim por volta de 9% no ensino médio e 11% mais ou menos no ensino superior. Não se preocupe, pode ser, tem gente que deve ter 12, tem gente que deve ter 10, isso não tem importância, é ordem de grandeza para ver como nós estamos realmente fora deste contexto, né? Por favor, é o seguinte. A Europa tinha um alto índice, da década de 50, no pós-guerra, alto índice de evasão no ensino médio. E eles se preocuparam muito que estudantes estavam se frustrando no ensino médio e acabavam largando o ensino médio para se empregar em profissões para as quais eles não tinham um bom treinamento. E eles resolveram fazer um shift, fizeram uma mudança de orientação e começaram a reforçar e a dar valor ao ensino profissional. E o que aconteceu? Eles tiraram do que eles chamam do fast track acadêmico, quer dizer, pessoas que fazem fundamental, médio e universidade, aquele caminho tradicional da estudante de classe média acadêmico, para a universidade, e passaram a incentivar e investir no ensino tecnológico, no ensino profissional. E aí o que aconteceu? A Europa passou os Estados Unidos em poucos anos no nível de escolarização e de complemento de graduação no ensino médio. Passou a ter mais gente que os Estados Unidos, relativamente à sua população, menos evasão, portanto. Eu queria mostrar só esse gráfico aqui. Eu já estou aqui mais para o fim que para o princípio. Então, eu queria mostrar só para vocês verem que... Então, nós já vimos que não se perde nada em inovação, não se perde nada no PISA. No PISA também eles têm desempenho muito bom, esses países que têm alto ensino técnico. E aí tem mais uma coisa, eles também formam muito mais gente no ensino médio. Tem muito menos evasão. Vejam só, aqui nós temos um eixo horizontal, a percentagem de estudantes no ensino profissional, e aqui nós temos as taxas de graduação no ensino médio. Vejam só, quanto mais você tem gente no ensino técnico, de profissional, mais você tem sucesso na formação de estudantes. Então, mais ou menos o que eu queria deixar aqui claro é o seguinte: não se perde nada ter um forte ensino técnico, muito pelo contrário, se ganha industrialmente, se ganha do ponto de vista da riqueza nacional, se ganha do ponto de vista da diversificação das carreiras, se ganha do ponto de vista da realização profissional dos jovens que não querem necessariamente seguir uma carreira acadêmica. Só para terminar, queria lembrar o seguinte: ser cidadão não é ter ensino superior. Ser cidadão é ser membro de um país com todos os direitos. Qualquer pessoa do país é cidadão. Nós não formamos cidadão porque nós damos um ensino superior abrangente. Se ele tiver um ensino superior focado, um ensino médio focado, for uma pessoa trabalhadora, que agregue valor ao que faz e que aumente a riqueza e a cultura e a educação nacional, nós estamos fazendo muito. Isso é que eu queria deixar como a última mensagem minha. E aqui eu encerro
não sei quanto tempo eu levei, espero que tenha levado no máximo por volta de 10 minutos. Isso aí. Não? Beleza. Missão cumprida, beleza. Professor Lobo. Missão cumprida. E não cumprida, né? Bom, agora, imediatamente, eu passo a palavra para o professor Oscar Hipólito. Por favor, professor Oscar. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, Hélio. Obrigado pelo convite. Né? Boa tarde aos meus companheiros, às pessoas que estão assistindo. Realmente, esse tema é um tema muito, muito agradável e ele é interessante porque esse ano, aliás, o próximo mês, inclusive, a Rede Federal de Educação Profissional Tecnológica Brasileira está completando 111 anos. Entretanto, como o professor Lobo ressaltou, o pouco prestígio, para dizer o mínimo, né, desse nível de ensino ainda persiste e é um dos grandes desafios que a gente precisa enfrentar. Uma pesquisa que foi feita em 2016 pelo Instituto Data Popular, ela entrevistou 2.830 universitários das universidades particulares brasileiras. E ela aponta para a valorização dos cursos superiores. Para 78% dos entrevistados, ser universitário é algo muito valorizado pelas famílias. 57% acreditam que somente com diploma de curso superior é possível conseguir bons empregos. E 61% entraram nessa etapa para melhorar suas chances no mercado de trabalho. Isso reflete bem a nossa situação, inclusive a situação, né, das últimas décadas, das pessoas de classe C e D que foram e que são ainda, continuam sendo, a primeira pessoa a ter um diploma de nível superior na família. Então, isso é extremamente valorizado. A gente pode ver também que a falta de prestígio do ensino profissional ela está refletida no fato de que menos de 20% do total dos alunos do ensino médio estão no ensino médio profissional. Quer dizer, é uma porcentagem muito baixa, né, do total dos alunos do ensino médio, menos de 20%. Nos cursos superiores de tecnologia, a situação também não é muito diferente. Também o curso superior de tecnologia é um curso de formação profissional. E nós temos, nesses cursos, menos de 10% do total de matriculados no ensino superior. Além disso, no caso do ensino superior de tecnologia, as áreas são muito concentradas e prevalece as áreas de gestão. Some-se a isso tudo, tanto no ensino médio profissional quanto no ensino superior de tecnologia, os altos índices de evasão. No ensino médio profissional, beira a casa dos 40%, e no caso dos tecnólogos, ensino superior, não é muito diferente. Bom, provavelmente a falta de valorização do ensino profissional deve-se à origem desse mesmo nível de ensino. No início, a formação do trabalhador no Brasil começou a ser feita desde os tempos da colonização. E ela tinha como os primeiros aprendizes de ofícios os índios e os escravos. Era um ensino destinado exclusivamente às classes sociais mais baixas. Então, desde a época da colônia, o ensino profissional ou profissionalizante, ele se destinava às classes mais pobres, né? As outras classes tinham um outro tipo de ensino, que era o propedêutico, e eles depois iam se formar na Europa. Um pouco mais adiante, com a descoberta das minas de ouro em Minas Gerais, no final do século XVII, foram criadas as casas de fundição e da moeda. E aí, elas precisavam de um ensino mais especializado. Mas, nesse caso, esse ensino mais especializado, ele era destinado aos filhos dos homens brancos empregados das próprias casas. Então, só para mostrar um ponto, né, que o professor Lobo chamou, que diz respeito ao preconceito de origem, né, desse tipo de ensino.
Nesse mesmo período, criaram-se também os centros de aprendizagens de ofícios nos arsenais da Marinha. E para esses centros foram trazidos operários especializados de Portugal. Bom, muitas fábricas foram construídas durante esse período, porém, quando a gente chega em 1785, as fábricas são encerradas, são fechadas, porque os portugueses não queriam que os brasileiros se especializassem, porque isso era um perigo para a metrópole. Quer dizer, oferecer aprendizado para os brasileiros e deixá-los independentes, isso não era um bom negócio para a metrópole portuguesa. No andar desses fatos históricos que relatam a formação profissional no Brasil, com a chegada da família real, em 1808, em Dom João VI, ele cria o Colégio das Fábricas. E isso foi considerado o primeiro estabelecimento instalado pelo poder público com o objetivo de atender à educação dos artistas e aprendizes vindos de Portugal. De novo, a gente nota aí, né, um interesse bem preconceituoso. Quer dizer, não era destinado aos brasileiros de uma maneira geral, mas era bem segregado. Em 89, no final do Império, e um ano após a abolição da escravatura, o número de fábricas instaladas no Brasil já chegava à casa acima de 600 fábricas. Tinha um total de 54 mil trabalhadores e a população na época era de 14 milhões de habitantes. Só que a economia era acentuadamente agrário-exportadora, com predominância de relações de trabalhos rurais pré-capitalistas. Bom, finalmente, em 1906, o então governador do Rio de Janeiro, Nilo Peçanha, criou 3 escolas de ofícios, em Campos, Petrópolis e Niterói, e uma escola de aprendizagem agrícola em Paraíba do Sul. Esse ano, ele foi marcado pela consolidação do ensino técnico industrial. Depois, 3 anos mais tarde, Nilo Peçanha assume a presidência do Brasil e cria 19 escolas de aprendizes de artífices espalhados pelo Brasil, destinadas ao ensino profissional, primário e gratuito, e esse foi o marco inicial da rede federal, que culminou depois com as escolas técnicas e, posteriormente, com os Cefetes. Então, isso é 1909, e é por isso que, né, estamos aí com 111 anos da rede federal de ensino profissional. Interessante é olhar o que dizia a Constituição Brasileira de 1937. Foi a primeira Constituição que tratou especificamente do ensino técnico, profissional e industrial, e no seu artigo 129, ele diz o seguinte: o ensino pré-vocacional e profissional destinado às classes menos favorecidas é, em matéria de educação, o primeiro dever do Estado. Cumpre dar execução a esse dever, fundando institutos de ensino profissional, subsidiando as iniciativas dos estados, dos municípios e dos indivíduos ou associações particulares. Veja que só em 1937, né, a Constituição chama atenção para a necessidade do ensino profissional, ensino técnico, mas, de novo, é para as classes menos favorecidas. Em 1941, a reforma chamada de Reforma Capanema remodelou todo o ensino do país e tinha como principais pontos o ensino profissional, que passou a ser considerado de nível médio, isso em 1941, quer dizer, não faz muito tempo assim, né? O ingresso nas escolas industriais passou a depender de exames de admissão. Os cursos foram divididos em 2 níveis, correspondentes a 2 ciclos do novo ensino médio. O primeiro compreendia os cursos básicos industrial, artesanal e aprendizagem de mestria, e o segundo correspondia ao curso técnico industrial, com 3 anos de duração e mais um estágio supervisionado na indústria, compreendendo várias especialidades. Vê que a ideia que está aqui, em 1941, aparentemente, ela é mais robusta do que a ideia que existe hoje, em 2020.
59, ano do JK, né? São criadas as escolas industriais técnicas, são transformadas em autarquias, as instituições ganham autonomia didática de gestão. E aí se intensifica a formação de técnicos de mão de obra indispensável diante da aceleração do processo de industrialização do Brasil. Então, a necessidade, né, de formar maior quantidade de técnicos. Em 96, é sancionada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E ela dispõe pela primeira vez fala da educação profissional como um capítulo separado da educação básica. Mas é um capítulo pequeno, que diz pouca coisa sobre educação profissional na LDB de 96. Ela define o sistema de certificação profissional e permite o reconhecimento das competências adquiridas fora do sistema escolar. Em 2005, o Cefet, do Paraná, é transformado em Universidade Tecnológica Federal, que é a primeira universidade especializada nessa modalidade de ensino do Brasil. Em 2006, entra o processo todo de regulação, um processo pesado de regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação superior e os cursos superiores de graduação e sequenciais, né, que existiam no Sistema Federal de Ensino, passam por um processo bem ajustado e bem apertado de regulação. Ainda em 2006, é lançado o Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia, para disciplinar a oferta dos cursos superiores de tecnologia, e em 2007 começa-se a discutir a elaboração do Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, que passa a vigir a partir de 2008 como um importante instrumento de divulgação e regulação da oferta de cursos técnicos por todo o Brasil. Ressalta-se aqui que muitas vezes esse manual ele não é visto como um guia, mas ele é visto como alguma coisa que acaba engessando o sistema, porque fica muito difícil de você criar um curso técnico que não esteja no catálogo e, obviamente, que o catálogo não compõe todos os cursos técnicos necessários. Em 2008, uma lei faz uma modificação da LDB e passa a tratar a educação profissional e tecnológica, além de introduzir um capítulo específico sobre a educação profissional e tecnológica na LDB de 96. Então, aí, a educação profissional ela abrange os cursos de formação inicial e continuada, ou qualificação profissional, educação profissional técnica de nível médio e educação profissional tecnológica de graduação e de pós-graduação. E só em 2012 é que foram definidas as atuais diretrizes curriculares vigentes para a educação profissional técnica de nível médio. Agora, em 2017, com a introdução do das novas bases curriculares do ensino médio, então, nessas novas bases curriculares, o novo ensino médio ele tem uma base comum, ele tem cinco trilhas de aprendizagem possíveis, né, que os alunos podem escolher. Uma delas é a trilha de formação profissional, e isso modifica a redação da LDB, que refere-se aos critérios que vão ser adotados pelos sistemas de ensino em relação à oferta dos cursos técnicos e profissionais, que tem que incluir aí, né, as vivências práticas de trabalho e no setor, ambientes de simulação, estabelecer parcerias com as empresas e assim por diante. Essa nova formulação, essa nova normativa, ela está sendo muito discutida e tem muita preocupação com relação a essa trilha de formação da área técnica profissional no corpo da base curricular do ensino médio, onde já existe pessoas que acham que esse ensino técnico profissional ele vai ficar
relevado a um segundo plano e se não tomar cuidado, as coisas podem piorar. Bom, era isso que eu queria colocar nesse histórico, né, do ensino profissional no Brasil, e eu só gostaria de dizer que eu vejo o ensino profissional como uma atividade, um nível de ensino extremamente importante para o Brasil. Eu não vejo isso como um sistema de terra arrasada, muito pelo contrário. Eu acho que nós estamos num ambiente de terra arada. O que nós precisamos é encontrar o que plantar nessas terras, escolher as melhores sementes, né, avaliar o processo e regar bem, né? Eu acho que a rega dessas sementes ela pode ser feita muito bem, né? Mesmo porque a Secretaria de Ensino Técnico Profissional do Ministério da Educação, que é a secretaria que cuida do ensino técnico profissionalizante e profissionalizante, em 2018 ela tinha um orçamento de 15 bilhões de reais e ela cuida basicamente ou essencialmente dos institutos federais de educação, que são os antigos Cefetes e os novos Cefetes, e esse conjunto de instituições são 40 instituições no Brasil. Então, eu acho que tem um orçamento que poderia ser bem utilizado para alavancar o ensino técnico profissionalizante. Bom, era isso que eu queria colocar e vamos ficar aí esperando as novas palestras que eu tenho certeza que vão complementar essa que a gente já falou até aqui. Obrigado, professor Oscar Hipólito. Foi muito bom o seu histórico. Eu vou, então, imediatamente passar a palavra para a professora Cleonice, né, para ela dar sequência, então, nesse web seminário. Por favor, professora Cleonice. Pois não, me ouvem bem? Sim. Então, boa tarde a todos e a todas. Agradeço ao professor Hélio Dias o convite para compor este quadro, né, com pessoas tão relevantes na pesquisa e na educação brasileira, o professor Oscar Hipólito, o professor Roberto Lobo e o professor Carlos Rivera. Me coube, amigos e amigas, abordar este tema aí que vocês veem na tela. Se o professor puder colocar os slides aí, eu agradeço muito. Me coube abordar o tema do cenário do ensino técnico no Brasil. Falar sobre números, paradoxos, desafios e caminhos para mudar e expandir. A educação profissional, pelo que os nossos dois palestrantes já apresentaram, tanto o professor Roberto Lobo quanto o professor Oscar, quando fez essa abordagem histórica da educação profissional em nosso país, sobretudo do ensino técnico, eu quero destacar que a educação profissional ela gera benefícios para a economia do país como um todo e pode aumentar de modo relevante a produtividade. Por isso, a aposta que nós fazemos para que isso em nosso país mude. Conseguiu, professor? Só um instante, a população brasileira e os decisores de políticas públicas, eles precisam ver a educação profissional como uma forma de qualificar o capital humano, que gera retorno, que gera aumento de renda, que melhora a qualidade de vida e a produtividade do país. Como instrumento de desenvolvimento para o Brasil, como esse webinar focaliza, o ensino técnico é talvez a opção para os jovens com maiores possibilidades de inserção no mercado de trabalho, com respostas práticas às empresas. São os técnicos, sabemos todos nós, que operam as empresas. São eles que põem a mão na massa, como a gente costuma dizer, que operam os equipamentos de produção, que realizam os procedimentos para a recuperação e a manutenção da saúde, hoje tão carente, né? Que executam atividades padronizadas na construção civil, por exemplo, na eletrotécnica, na robótica, em mecânica, mecatrônica, em telecomunicações e em centenas de outras atividades. Temos, professor, os nossos números aí?
Desculpa, eu estou com alguma dificuldade, só um pouquinho aqui. Ok. Então, Pode inicio falando para vocês sobre alguns números e estatísticas de educação profissional no nosso país, e, à medida do possível, farei comparações, posso também remeter ao que o professor Roberto apresentou ainda há pouco, com dados internacionais, para que nós possamos compreender cada vez mais a dimensão, o tamanho do que nós temos no Brasil e o quanto ainda precisamos avançar. Por exemplo, o Censo da Educação Básica de 2018 faz um indicativo de que no Brasil nós temos cerca de 2 milhões de matrículas em educação profissional. Dessas, 768, mais ou menos, né, são oferecidas pelo segmento privado. São 5.092 instituições que oferecem cursos profissionais em nosso país. Destas, 2.932 são privadas. O Plano Nacional o nosso Plano Nacional de Educação 2014-2023, ele estabeleceu como a meta para matrículas na educação profissional e tecnológica para 2023, a meta é de que tenhamos pelo menos 3.400.000 matrículas, ou seja, nós precisamos elevar e muito o que temos hoje de matrículas. Há um esforço grandioso ainda para ser feito, no sentido de alcançarmos essa meta. Se todos não se envolverem, com certeza essa meta vai ficar muito difícil de ser alcançada. Um dado interessante também do IBGE, ao pesquisar expectativas dos jovens em relação aos cursos técnicos, esses jovens revelam que 53% desses jovens, eles apontam o ingresso mais rápido no mercado de trabalho como a razão para eles fazerem um curso técnico. Eles querem fazer um curso técnico, só que as oportunidades ainda não são suficientes para eles. 90% desses técnicos acreditam que têm mais oportunidades fazendo um curso técnico para entrar no mercado de trabalho. E 93% deles concordam que é preciso oferecer mais cursos técnicos no país. Veja, um percentual elevadíssimo dos que querem fazer. Pesquisas recentes sobre a visão de empresas quanto à educação técnica revelam que 136% de novas ocupações surgirão no mundo até 2022, com destaques para funções técnicas baseadas no uso de tecnologias. 52% das empresas demonstram preocupação com a falta de técnicos qualificados para ocupar cargos que demandam habilidades digitais. Isso é grave em nosso país. 62% das empresas consideram prioritário o investimento em tecnologia nos cursos técnicos. E vejam, 61% das empresas revelam que têm dificuldades de contratar os técnicos que precisam pela falta desses profissionais. Isso é muito grave para o nosso país, com tanto desemprego que nós enfrentamos. Outro número preocupante nestes cenários é o número dos jovens que não trabalham nem estudam, apelidados de jovens neném. No Brasil, são mais de 11 milhões de jovens, segundo os estudos do IBGE, em 2018, num universo de cerca de 50 milhões de jovens. Então, é um índice altíssimo, muito elevado, de jovens sem trabalhar e sem estudar, e que poderiam estar aí assumindo postos no nosso mercado de trabalho se pudessem fazer uma qualificação. Esse é um indicador grave do desamparo ao ensino técnico na formação da jovem mão de obra brasileira. Esses são potenciais alunos para a educação técnica, para o ensino técnico, para serem incluídos pelas políticas públicas. Outro dado interessante é que 93% da população brasileira consultada pelo IBGE concorda que o governo precisa aumentar a oferta de cursos que ensinem uma profissão.
com os números, com aqueles percentuais que o professor Roberto Lobo apresentou no início, eu queria somente trazer de volta um dado que eu achei dos jovens de 18 e 24 anos em nosso país estavam em cursos técnicos. Isso é baixo demais. Na Alemanha, sabe qual é esse percentual? 89% dos jovens estavam em cursos técnicos. Na França, 96% dos jovens cursando o ensino técnico. No Reino Unido, a taxa similar, igual à da França, 96% também. Na Holanda, 98%. No nosso vizinho país aqui, o Chile, 31% dos jovens fazendo cursos técnicos. Não consegue, professor? Não estou conseguindo, desculpe. Então, em média, nos países da OCDE, para jovens dessa idade, dessa faixa etária, 18 a 24 anos, 48% desses jovens dos países da OCDE fazem cursos técnicos. É intrigante e injusta a lógica brasileira para a profissionalização de nossos jovens. No nosso país, a prioridade, ao longo dos anos, não vem sendo para os cursos técnicos, vem sendo para os cursos de qualificação profissional, cursos de 40 a 160 horas, e não é com isso que nós vamos resolver o grande débito. Aí, professor, ali a outra, professor, anterior, professor, não é apenas com oferta prioritária, a anterior, professor, de cursos de qualificação profissional, que nós vamos melhorar a questão da produtividade, a questão da empregabilidade em nosso país. Tradicionalmente, a opção brasileira, nas últimas décadas, foi apostar no modelo de trabalho barato e qualificação precária, quando prioriza os cursos de qualificação profissional de curta e pequena duração, não é? Nesse quadro, nesse cenário, se registra uma taxa elevada de desemprego entre jovens de 18 e 24 anos. A taxa é de 27%, como vocês podem ver aí nesse slide na tela. Isto, sobretudo, pela falta de qualificação adequada. Um relatório, um mapa do trabalho industrial de 2018, aponta que o Brasil, até 2023, precisa qualificar pelo menos 10 milhões e meio de trabalhadores em diversas ocupações industriais, demonstrativo do potencial enorme e da força do setor de educação profissional e tecnológica, tanto na atualidade quanto no futuro muito próximo. Outro dado relevante que adiciona argumento à favorabilidade quanto à prioridade dos cursos técnicos em nosso país. A taxa, meus amigos, de empregabilidade dos concluintes de cursos técnicos, em média, é 73%. E na área de saúde, chega a ser 86%. Outro dado promissor, a renda per capita familiar dos egressos de cursos técnicos é 20% superior à renda dos estudantes que finalizam o ensino médio. Então, vocês vejam, passando aí, professor, as vantagens de fazer um curso técnico e quanto nós poderíamos resolver nos aspectos de desenvolvimento do nosso país. O segundo aspecto que eu focalizo são alguns paradoxos, inclusive já revelados pelos números que acabo de apresentar a todos vocês. Por exemplo, o paradoxo da oferta e demanda de emprego versus oportunidades. Como lhes disse, 27,3% é a taxa de desemprego entre os jovens de 18 a 24 anos. Entretanto, paradoxalmente, 61% das empresas apresentam dificuldades para encontrar profissionais qualificados de nível técnico. O Brasil precisa, como já lhes disse,
qualificar até 2023 10 milhões e meio de jovens e trabalhadores para o enfrentamento do avanço da nossa economia. Um outro paradoxo que eu quero destacar é aquele já citado pelos números. 93% da população brasileira concorda que o governo deve aumentar a oferta de cursos técnicos. Entretanto, apenas 8% dos nossos jovens entre 18 e 24 anos estão em cursos técnicos, o que é realmente alarmante para a nossa economia. Um outro paradoxo é a geração neném com as expectativas dos jovens, não é? 48 milhões e meio, quase 50 milhões de jovens em nosso país, 11,1 milhões são jovens que não trabalham e não estudam. Passa aí a tela, professor, por favor. Passa aí o slide seguinte. Eu trouxe também para vocês verem uma pesquisa que a Fundação Dom Cabral realizou junto a 201 grandes empresas, maiores empresas sediadas no Brasil, cujo faturamento equivale a 16,9% do nosso PIB, e no conjunto elas empregam 936 mil pessoas. Essas empresas, quando consultadas sobre quais as maiores dificuldades que elas encontram para a contratação de profissionais qualificados, em que nível estão esses profissionais para os cargos, as funções nas suas empresas, 40% delas revelaram que as grandes dificuldades estão para a contratação de pessoal de nível técnico, 36% de dificuldade de nível superior e apenas 24% de dificuldades para a contratação de pessoal de nível operacional. A falta de profissionais com formação específica revelada por essas empresas chega ao absurdo de 82,6%. Verifica-se, então, um cenário paradoxal, em que, mesmo com o crescimento do desemprego, se observa uma escassez de oferta de mão de obra técnica qualificada. Uma combinação de desemprego crescente e escassez de qualificação, obviamente, dificulta ainda mais uma recuperação sustentável da nossa economia. Passa aí, professor, por favor, porque eu estou querendo acelerar por conta do nosso tempo, não é? Nesses cenários, com esses números e paradoxos que lhes apresentei, eu gostaria de destacar alguns problemas, alguns desafios que vivenciamos com a oferta de cursos técnicos e que não contribuem para o desenvolvimento do Brasil, esses desafios. O primeiro, o professor Oscar já destacou, não é? Pouca valorização e reconhecimento social da formação técnica, não é? Um forte preconceito histórico, cultural em nosso país, bem diferente da cultura prevalecente na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá e em muitos outros países. Um outro grande desafio é a legislação excessiva, dificultadora de autonomia e flexibilidade da oferta pelas instituições, tanto em nível nacional quanto em nível estadual. Temos um catálogo nacional de cursos técnicos, que é um ótimo instrumento como referencial para as ofertas. Porém, há uma dificuldade no atendimento de demandas emergenciais com a inflexibilidade que existe. É permitido, sim, a oferta de cursos experimentais, mas com uma burocracia enorme para os procedimentos para a sua autorização. Bem diferente do que ocorre, por exemplo, e do que faz, por exemplo, a Austrália, que viabiliza essas atualizações com uma frequência muito grande. Um outro desafio é a pulverização de ações e pouca profundidade no desenvolvimento de programas ou projetos governamentais. Uma ênfase exagerada em cursos de qualificação e pouco apoio à expansão de cursos técnicos que efetivamente profissionalizam. Um outro desafio, o ensino médio distanciado, descontextualizado do trabalho e do emprego ao longo das últimas décadas. O novo ensino médio
novo ensino médio nos acena com uma esperança, não é? De tender a corrigir isso com a inclusão do itinerário de formação técnica profissional, se realmente ele for implantado em todos esses cursos. Um outro desafio, cursos técnicos defasados tecnologicamente, claro, com exceções para alguns segmentos privados. Eu tenho um exemplo fantástico, que é a Rede Grau Técnico, que faz uma diferença grande em relação à oferta de cursos baseados em tecnologias, e também em algumas redes públicas que são exceções, como as ETECs, as FATECs do Paula Souza de São Paulo. Lembrando a todos que 133 milhões de novas ocupações surgirão no mundo até 2022, com funções significativamente baseadas no uso de tecnologias digitais, relacionadas a quê? A inteligência artificial, Big Data, automação de processos, segurança da informação, design de interação homem-máquina, robótica, impressão 3D, dentre muitas outras. Um outro desafio, a oferta insuficiente de cursos técnicos em relação ao quantitativo de jovens. Lembram? 50 milhões são jovens brasileiros entre 16 e 29 anos, e apenas cerca de 2 milhões de matrículas nesses cursos em 2018. Um outro desafio é a prioridade nos programas governamentais para cursos de pequena duração, como ressaltei ainda há pouco. É uma lógica invertida para equacionar escassez de qualificação versus desemprego, como demonstramos ao focalizarmos alguns paradoxos. O Brasil optou, nas últimas décadas, por um sistema de formação que se adequa a um modelo de desenvolvimento baseado no trabalho barato, de produção de produtos de baixa qualidade e baixo conteúdo tecnológico, que vai na contramão de países como a Alemanha, Austrália, Estados Unidos, Canadá, com experiências centradas numa formação profissional densa e de qualidade após o ensino médio. Outro grave problema e um desafio enorme a vencer é o pouco alinhamento entre ofertas de cursos e demandas pelo setor produtivo para esses cursos. A imperiosa integração escola-empresa está longe do desejável em nosso país, bem diferente do que acontece em muitos outros países já desenvolvidos. Outra defasagem, outro desafio que eu gostaria de destacar é a ausência de orientação vocacional para os nossos jovens, sejam eles de escolas privadas, do ensino médio privado ou do ensino médio público. Não há, com raríssimas exceções, orientação vocacional para os nossos jovens. E também nós carecemos de divulgação intensa em todas as mídias sobre o que são os cursos técnicos e as grandes possibilidades de melhorar a vida das pessoas, de aumentar a produtividade nesse país, de conseguir emprego e renda. Outra questão que eu gostaria de destacar, para finalizar os desafios, é a governança da educação profissional e tecnológica ainda concentrada somente na área de educação, sem participação efetiva e volumosa, robusta, de representação dos setores do mundo do trabalho nas decisões sobre ofertas, currículos, competências e oportunidades de trabalho e emprego. Muito diferente do que faz, por exemplo, a Austrália, do que faz a Alemanha e outros países já por nós citados. Um outro dado que eu acho ainda como um desafio é a pouca exploração de itinerários formativos que a legislação permite, mas que ainda, na prática, nós não utilizamos adequadamente. E um outro desafio, para finalizar o bloco de desafios, é a concentração da oferta de cursos técnicos na modalidade presencial, impactando na necessidade de conciliação trabalho e estudo dos estudantes, dos interessados. E também na contramão da tendência mundial de formação mediada por tecnologias digitais, pela educação à distância, viabilizando a aprendizagem independente de tempo e lugar, sem perda de qualidade, como nós estamos vendo agora o avanço por força da pandemia.
Passando aí, professor, encerrando o nosso último slide, me coube, então, já que eu apontei números, paradoxos e problemas, me cabe agora apontar caminhos para o nosso país mudar e expandir efetivamente a educação profissional, sobretudo a oferta dos cursos técnicos, e contribuir efetivamente para o desenvolvimento do nosso país. Primeiro, considero fundamental como um caminho que governos, empresários e trabalhadores realizem esforços conjuntos para a valorização da educação profissional e tecnológica em nosso país e instituição de uma governança diferenciada, com foco em representações colegiadas dos segmentos produtivos para vincular ofertas às demandas. Este é o modelo mais assertivo nos países desenvolvidos e nós não podemos ficar na contramão pelo risco enorme de fracassarmos. Estamos estudando, nós, um grupo especial, estamos estudando com muita dedicação o modelo adotado há 25 anos pela Austrália, que deu uma guinada na formação profissional de sua população com um sistema confiável para, então, desenharmos uma proposta e oferecermos ao governo brevemente. Uma atenção diferenciada requer como um caminho para efetivar uma exemplar organização do Sistema Nacional de Formação para o Trabalho e Emprego, envolvendo estados e municípios, coordenado conjuntamente pelo MEC e pelo Ministério da Economia, com participação efetiva das representações das confederações nacionais e associações dos setores produtivos, sindicatos e do pessoal especializado em educação profissional e tecnológica. Isso é para ontem, esta organização moderna e atualizada do Sistema Nacional de Formação para o Trabalho e Emprego. Um outro caminho que eu aponto, a criação de uma matriz nacional com itinerários formativos correspondentes às funções dos setores produtivos que permitam certificações concatenadas para a evolução na formação profissional e no desenvolvimento das carreiras, como tão bem está fazendo a Austrália e que nós estamos debruçados estudando esse trabalho gigantesco e belíssimo que nós, com certeza, estaremos oferecendo. Um outro caminho que eu sugiro, lógico, pegando gancho nessa matriz nacional que eu indiquei como caminho ainda há pouco, a institucionalização de uma espécie de CPF do aluno da educação profissional, ou seja, um cadastro individual em que o estudante, ao concluir um curso e receber o certificado correspondente, tenha o seu lançamento numa plataforma nacional digital e poderá, assim, organizar seu itinerário formativo para uma profissão, progredindo por obtenção de diplomas técnicos e superiores, com as avaliações já realizadas em cada qualificação. Isso não é difícil, esse é um caminho que pode ser percorrido rapidamente em nosso país. A Austrália está fazendo isso de forma magnífica. Um outro caminho, a criação de um PROTEC, similar ao ProUni, que foi criado para os estudantes da educação superior. Nós precisamos criar um PROTEC para o ensino técnico, para os estudantes do ensino técnico. Também o FIESTEC precisa ser direcionado, precisa ser caracterizado para os estudantes do curso técnico e precisamos também direcionar a Bolsa Formação para os cursos técnicos, para promover a inclusão social e profissional de milhões de jovens que precisam se profissionalizar em nosso país, mas não têm recursos para bancar, além das vagas públicas não atenderem à demanda. Um outro caminho, mudar o modelo de oferta predominante de cursos técnicos presenciais para a educação à distância baseada na educação 4.0. Laboratórios e simulações de forma com muita qualidade pode ser feita para todas as formações por meio da educação à distância. Um outro caminho é massificar em todas as mídias, em todos os formatos e em todos os tempos, informações confiáveis e atraentes
sobre vantagens e oportunidades de fazer curso técnico. Divulgação massiva é imprescindível. Isto cabe às instâncias governamentais, sobretudo federal, e também às instituições ofertantes, aos sindicatos, às instituições representantes do setor produtivo e conselhos de educação profissional e conselhos profissionais. A criação, para finalizar, então, simplificar e desburocratizar a legislação é um outro caminho, oferecer orientação vocacional aos nossos jovens, não precisa ser presencial, mas por meio digitais interativos, e inclusão urgente de itinerário de formação técnica profissional nos currículos de EAM, como o novo ensino médio já prevê. Acredito que com estas medidas e mudanças, o Brasil inverteria a lógica histórica perversa de não priorizar a formação técnica na contramão dos países desenvolvidos. Ainda estamos longe disso, mas confiamos que as propostas inovadoras, que serão brevemente apresentadas, sejam acolhidas pelo governo federal e, em pouco tempo, essa nossa realidade comece a dar sinais positivos de mudança. Estamos desenhando uma proposta para contribuir com os avanços que o Brasil precisa para a formação técnica de seus milhões de jovens. Estamos otimistas, porque contamos com lideranças importantes na educação, interessadas nestas mudanças, apoiando as propostas, como, por exemplo, a doutora Elizabeth Guedes, presidente da ANUB, e muitos outros. Era isto, meus amigos, muito obrigada pela oportunidade, agradeço aos muitos amigos e colegas que nos acompanham aqui, deixo aí meus contatos na tela seguinte e fico à disposição para os debates que forem possíveis. Muito, muito obrigada. Bom, obrigado, Cleonice. A gente, infelizmente, conseguiu, quer dizer, ultrapassar o tempo que a gente tinha previsto, já são 6 horas, mas a gente tem ainda uma apresentação, que é do professor Carlos Rivera. Eu, então, peço às pessoas que estão nos acompanhando no YouTube, por favor, né, tenham um pouquinho mais de paciência. A gente quer, então, terminar com a apresentação do Carlos Rivera e vamos procurar ainda assim, então vamos precisar estender um pouquinho mais o tempo de 60 minutos, então a gente pede a compreensão de todos, e então eu passo diretamente a palavra para o professor Rivera para ele fazer as suas considerações. Por favor, professor Rivera. Perfeito. Boa tarde, boa noite já, né? Boa noite aos colegas do webinar, boa noite às pessoas que estão nos assistindo. Eu vou pedir para o professor Hélio já fazer a projeção do primeiro slide, mas entendendo o seguinte, uma recuperação histórica do que foi dito, né? O saber era exclusivo da escola desde a época do descobrimento, né? E, portanto, restrito aos filhos dos nobres, e o saber fazer, vinculado ao trabalho, era dedicado mais aos pobres, né? Aos pobres, às pessoas menos qualificadas e assim por diante. Quando esse saber fazer ele se deslocou para o contexto educacional, evidentemente gerou um tipo de educação entendida como uma educação de segunda categoria. Então, essa ruptura desse preconceito me parece que é um grande desafio que precisa ser enfrentado pela sociedade brasileira, né? Não é um desafio só da escola, é um desafio também de todos, tá certo? Consegue aí, professor? Você, por favor, dá para você projetar daí ou não? Dá sim, eu acho. Vou tentar aqui. Aparece? Ainda não. Ainda não? Agora sim. Tá, perfeito. Então, quer dizer, o grande problema que eu vejo com relação agora ao desdobramento da oferta de educação profissional no Brasil é justamente a gente querer tratar tudo da mesma maneira, né? Eu acho que isso cria, de fato, diferenças ainda maiores, isso não tem beneficiado aí o sistema, de modo que o primeiro alerta que eu faço aí às autoridades, né, e quando eu digo autoridades é o Ministério da Educação, que trate a educação profissional da forma que ela precisa ser tratada e não simplesmente coloque ela com as mesmas regras do bacharelado, do tecnológico e assim por diante, né? Eu acho que isso é um problema que a gente enfrenta na instituição, nas instituições de uma forma geral,
E se pegarmos, por exemplo, esse próximo slide, nós temos aí 10 passos para que um curso, seja ele técnico, seja ele superior, possa ser aprovado. Isso é muito tempo, gente. Quer dizer, imagine o seguinte, um empresário vai montar uma escola técnica, ele precisa primeiro negociar com a prefeitura, negociar com o Estado, demora esse tempo para autorização, ele está pagando o aluguel dele, ele está, enfim, organizando a sua escola, e para receber uma comissão, ele precisa ter praticamente a escola pronta, e, evidentemente, essa comissão vem, muitas vezes, essa comissão não é composta por especialistas, são especialistas que não são especialistas, né? É feita essa avaliação, e eu estou dizendo isso no âmbito do Estado e no âmbito federal também. Isso faz-se uma avaliação, essa avaliação ela é basicamente em cima de instrumentos que são mais direcionados para instrumentos para a educação não profissional, né? E isso, evidentemente, gera um problema sério aí para as escolas. Muitas vezes, como disse a professora Cleonice, demora-se aí por volta de um ano e meio, para a gente poder ofertar, de fato, aquilo que a escola entendeu como sendo um atendimento à demanda. Isso precisa ser mais simplificado. A educação profissional, uma das características dela é atender o mercado, atender exatamente aquilo que o mercado precisa. E eu acho que a escola que está próxima do seu entorno, ela tem totais condições de identificar isso de uma forma mais rápida. É claro que há necessidade de regulamentação, mas essa regulamentação é muito pesada. E ela fere frontalmente aí o desenvolvimento da oferta de educação profissional. Então, esse é o primeiro alerta que eu faço, né? Da necessidade de simplificação desse processo, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual, né? Muitas vezes, inclusive no Estado, nós temos especialistas de escolas concorrentes avaliando a escola. Quer dizer, isso é uma coisa complicada. Eu não estou dizendo que tem vícios, mas fica uma coisa que é difícil a gente entender como lógica, né? Por favor, professor Hélio, o próximo. Não, é você que está passando. Ah, sou eu. Uma outra questão também, que querendo, aí o Ministério acaba colocando todos na mesma cesta, né? O ENAD, que tem por objetivo aí, aferir o conhecimento dos estudantes com relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares. Ora, o curso de administração tem uma diretriz, o curso de ciências contábeis tem uma diretriz, o curso de engenharia tem uma diretriz. O curso superior de tecnologia, o último catálogo, que é de 2016, aponta 134 cursos para uma única diretriz. Quer dizer, é impossível, gente. É impossível, né? São 13 eixos tecnológicos, então não dá para a gente tratar a educação profissional da mesma forma que a gente trata a educação não profissional. É um erro grave do país, né? É um erro que precisa urgentemente ser corrigido, tanto do ponto de vista de flexibilização disso, como a própria avaliação desses estudantes, ou mesmo a avaliação das escolas com relação a isso. Nós temos, por exemplo, no Brasil, de fato, quem sabe fazer educação profissional são as escolas técnicas. Não adianta a gente ignorar esse dado. A escola técnica é a instituição brasileira que mais conhece a educação profissional e que mais sabe fazer educação profissional. E nós temos, do outro lado, as universidades que também se propõem a fazer educação profissional, mas elas não sabem fazer educação profissional, né? E elas, embora elas não saibam fazer educação profissional, nós temos um outro paradoxo aí que poderia ser colocado no slide da professora Cleonice, que elas não sabem fazer, mas elas têm autonomia para fazer. Ela rapidamente ela pode ofertar um curso da educação profissional. Já a educação, as escolas que sabem fazer educação profissional, elas não têm autonomia. Quer dizer, é uma loucura isso. Isso precisa ser rapidamente revisto. Nós temos que soltar um pouquinho essas amarras legais aí, porque senão fica muito complicado. Eu vou dar, o próximo slide vai revelar essa minha preocupação, né? Eu fiz uma análise de um curso de logística, um curso ofertado na modalidade superior e um curso de logística ofertado na modalidade técnica. Visitei rapidamente 10 universidades que ofertam curso superior de tecnologia em logística, em média 1.600 horas,
E fiquei surpreso, porque o conteúdo específico de logística ofertado num curso superior de logística foi de 640 horas. É 40% só de 1.600 horas. E aí eu fui procurar 10 colégios técnicos que ofertam a educação profissional do nível técnico do curso de logística. Uma carga horária de 800 horas, o conteúdo específico chega a 85%, ou seja, nós temos uma carga horária específica de 680 horas nesses 10 colégios que eu acabei fazendo essa análise. Ou seja, por incrível que pareça, o colégio técnico ele oferta mais conhecimento específico de logística do que essas universidades que eu pesquisei. É claro que isso foi uma pesquisa muito rápida, que precisaria ser mais detalhada, mas aponta necessariamente a urgência de nós repensarmos a educação profissional. Se a gente quer, de fato, uma educação profissional que apoie o desenvolvimento desse país, nós temos que pensar nisso também, né? Porque a universidade, quando eu fiz a leitura desses conteúdos específicos e dos conteúdos gerais, elas acabam aproveitando disciplinas de curso de bacharelado para inserir dentro de cursos de educação profissional. Quer dizer, isso não pode, gente. A educação profissional ela tem a sua particularidade, ela precisa ser respeitada, e nós não levamos a sério, essa é a grande verdade, a educação profissional nesse país. Eu acho que está na hora de nós construirmos aí um movimento para fazer com que essa educação profissional seja relevante de fato. Se a gente quer o desenvolvimento desse país, a gente tem que pensar numa reorganização dessa educação profissional. Eu tive olhando ontem o catálogo, que é um outro problema, eu sou particularmente contra o catálogo, eu acho que ele pode ser um sinalizador, mas ele não pode ser um definidor. Porque imagine quantas profissões nós teremos agora após pandemia, mas nós não podemos ofertar essas novas profissões porque elas não estão no catálogo. Quer dizer, olha que loucura. E o catálogo, por exemplo, do ensino tecnológico é de 2016, e do ensino técnico é de 2016 também. Quer dizer, eu acho que pouca observação aí para o ensino profissional. Essa é a grande verdade. O instrumento, por exemplo, que faz que o INEP aponta para fazer a avaliação dos cursos de graduação, eu tive dando uma olhadinha nas pessoas que montaram esse instrumento, que são pessoas evidentemente muito qualificadas, são 11 pessoas das mais diversas formações, tem psicólogo, tem pedagogo, tem músico, tem cientista político, tem, enfim, profissional de letras, de economia. Desses 11 profissionais, que evidentemente estão lá cumprindo com as suas funções da melhor forma possível, certamente fizeram um trabalho brilhante em função da encomenda que foi feita, não existe nenhum profissional que tenha experiência profissional de mercado. Quer dizer, isso é uma loucura, gente. Isso não pode acontecer, isso precisa ser revisto. Eu acho que é urgente esse movimento de repensar a educação profissional. Outra coisa também, nós temos, pelo menos aqui no estado de São Paulo, uma instituição muito importante que forma jovens dentro do contexto da educação profissional, que é o Centro Paula Souza, não tem a menor dúvida. Mas esses egressos do Centro Paula Souza não vão para o mercado, eles vão para as universidades. Então, o grande formador de mão de obra aí para atender o mercado, né, o formador da educação profissional, no fundo, esses egressos eles vão para as universidades, eles não vão executar a sua atividade profissional. Então, eu acho que essa discussão que nós tivemos, ela precisa ser levada adiante, viu, professor Hélio, para que a gente possa, de fato, tratar a educação profissional com seriedade, né? com bastante seriedade, com bastante zelo, porque é uma forma também de a gente ajudar aí no desenvolvimento do país. Né? Então, essas eram as minhas colocações, eu agradeço aí. Não sei se eu fui correto com o tempo, professor Hélio, mas procurei acelerar aí, para dar tempo também das pessoas fazerem as suas perguntas, fazerem as suas indagações, e obrigado pela oportunidade. Estou à disposição. Com certeza, você cumpriu rigorosamente o seu tempo. Mas isso é uma dificuldade. Quando a gente trabalha com um acadêmico, a gente está acostumado, todos quando fazem apresentação, palestras de 40, 50 minutos e tal. Né? Então, quando a gente coloca aí uma porteira aí de 10 minutos, 15 minutos, é difícil de todo mundo conseguir. Então, eu vou só dar uma olhada lá no YouTube.
porque tem muita gente aqui. Esse é uma pena, né, que a quantidade aqui de pessoas, né? Eu vou citar algumas aqui. Claro, a Beatriz já tinha falado, a Jaira Alba Pupim, o Nelson Rovai Cabral, o Moacir São Marcos, o Eduardo Oliveira Santos, a Jandira Cardoso, que é a esposa do professor Cardoso, a Miliane Lage Matos, o Iranda UBC, o Marcelo Rezende, Moacir São Marco, o Francisco Aparecido Cordão, que é o nosso colega do IVPESP, agradeço a presença dele, né? A Norma Lúcia Freitas Masto, a Nilma Franco, a Maíra Reis, o Edson Freire, a Oswaldina Moraes Santos, Toninho Gaudiano, Esther Carvalho, quem mais aqui? De novo, a Jandira. Estou dando uma informação para você, Hélio. A Jandira é o professor Cardoso, que ele está usando... porque ele está de quarentena aí, está usando o computador dela, parece o nome dela. Mas, na verdade, é o Zé Roberto Cardoso, que deve ser o... Isso, exatamente. Pessoa que está assistindo, imagino. Isso, exatamente. Então, infelizmente... O Hélio, tem o professor Isaac Reutemann também, que está aí. Isso, também o professor Isaac, que a gente agradece muito aqui. A gente, com certeza, o que nós vamos fazer, só colocando um comentário dele, ainda somos um país colonizado, conquistando soberania, como disse o professor Lobo, não será necessária. Bom, o que a gente vai fazer é o seguinte, infelizmente a gente não vai conseguir, porque senão nós vamos ter que estender, a não ser que quem está nos ouvindo e, eventualmente, quem está aqui no coisa, se dispõe a gente continuar pelo menos mais uns 10 minutos só, e aí a gente encerra. Vocês estão de acordo ou não? Perfeito. Sim. Então, perfeito. Vamos tentar, então, fazer um pouco assim, uma súmula, né, de tudo que foi falado aí da palestra do professor Lobo, da Cleonice, do Oscar Hipólito e do professor Rivera. Eu considero essa apresentação final do professor Rivera muito importante, porque assim, esses gargalos que ele apontou e essas entraves que a gente tem, eu acho que são talvez vamos dizer, umas proposições importantes para a gente levar para frente. Eu acho que era interessante agora, eu daria a palavra agora realmente 2 minutos para cada um, de tudo que ouviu, sintetizar o que ele acha mais importante do que foi tudo discutido. Eu começo com o professor Lobo. 2 minutos. Dizer de tudo que o senhor ouviu, o que o senhor considera que a gente possa filtrar e espremer e ter como principal ponto. Uma coisa que eu pensei durante essa palestra é que a gente precisa ter disciplina. Eu acho que é um ponto muito importante. A disciplina, manter horário, se programar para fazer as coisas dentro da programação prevista, porque isso desorganiza muito, eu acho, os debates. Eu acho que quando se tem um processo que é coletivo, a gente deve fazer com que esse processo seja suave e que todo mundo respeite os limites, né? Então, eu acho que as pessoas se entusiasmam, eu entendo, mas um esforço, né? Eu acho que, nesse ponto, nós temos que aprender com a América do Norte, que as pessoas mantêm os seus horários rigidamente, eles jamais passarão. Então, é só um comentário que eu acho que faz parte um pouco do processo educacional também, né? Isso aí. Eu acho. Então, o que eu acho que foi muito importante nesse debate foi levantar o tema. É claro que as apresentações foram todas elas preparadas, trabalhadas, a gente reconhece que há ganhos muito grandes, propostas muito interessantes, porque o professor Cleonice trouxe propostas muito boas, eu acho que o Rivera trouxe propostas e preocupações muito relevantes. Eu acho que esse estudo que a professora Cleonice está fazendo, esse trabalho que ela está fazendo, que eu exatamente não sei aonde, mas pelo que ela mencionou, ela está fazendo um trabalho que seria uma proposição para a atuação no ensino médio, de uma certa forma, uma coisa que eu tentei fazer quando eu trabalhei com a CNI,
sempre em cada módulo, eu procurava fazer proposições que fossem realizáveis, que fossem objetivas. Eu acho que essa é uma contribuição que ela trouxe extremamente importante. E o Rivera trouxe a preocupação muito justa com o que é concreto na realização e na concretização de um programa desse que enfrenta, e isso não é, nesse caso, o monopólio do ensino técnico, as dificuldades da burocracia brasileira, sempre do a priori. Você mata tudo a priori, você regulamenta tanto, você examina tanto antes das coisas acontecerem, que as coisas não acontecem. O Brasil não trabalha a posteriori, trabalha a priori. Então, você faz tudo para a pessoa não roubar. Depois que ela rouba, não tem importância, porque a justiça não chega a puni-la. Então, você tem que se prevenir. Nós somos o país da prevenção, e o país da prevenção não manda. Então, nós temos que mudar um pouco essa característica. Vamos começar a trabalhar em cima de resultado e analisar resultado. E eu acho que isso aqui, eu sinto que não é um problema do ensino técnico, é um problema do Brasil. E se a gente olhar o que a professora apresentou e que o Rivera apresentou, e o Scar também, a gente pode ver que eles são um retrato do país, de uma certa maneira. E para mexer com isso, nós temos que mexer com muitas estruturas do próprio país. E essa é uma mudança, é uma revolução cultural que nós estamos fazendo, mas é claro que não vamos desanimar e vamos trabalhar todos para que, pelo menos, algumas dessas coisas possam caminhar. Eu acho que o ensino técnico precisa ser muito valorizado. Só para terminar, quando eu trabalhava e discutia com as instituições, fazia muita consultoria, eu dizia o seguinte: 5% do orçamento pessoal de uma instituição, se for dedicado ao treinamento, ela muda completamente a característica de desempenho do trabalho interno da instituição. 5% do orçamento pessoal para treinamento. Se você diminuir 5% do seu pessoal e dedicar 5% daquele recurso, esses 5% para treinamento pessoal, você terá uma empresa muito melhor. Então, formação e treinamento. Isso seria uma necessidade para nossas empresas, que infelizmente fazem muito pouco treinamento. Se nós olharmos os dados internacionais, vamos ver que nossas empresas fazem muito pouco treinamento na área técnica. Mas, então, eu acho que foi muito relevante. Eu acho que os documentos que foram apresentados no PowerPoint merecem ser analisados, até distribuídos. Não sei como é que faria, como, por exemplo, a professora Cleonice, todas aquelas sugestões dela, seria interessante que se fosse divulgado. Deve estar sendo em outro local, mas talvez no próprio IVPESP. Não sei o que foi a causa disso. Bom, Hipólito, por favor. 2 minutos, Hipólito. Vamos ver se eu... 2, né? Vamos ver se obedece. O Lobo não obedeceu, hein? O Lobo não obedeceu. Não, ninguém obedeceu, meu filho. Se eu obedecer, eu estou perdido. Tá certo. Então. Eu concordo que trazer esse tema à discussão, à baila, já é um fato importante. O que eu gostaria de ressaltar aqui, de tudo que foi colocado, é que nós precisamos desregulamentar esse sistema o máximo possível. Eu acho que ele é muito regulamentado, muito engessado. Eu já venho discutindo isso, a Cleonice sabe, né? Já escrevi algumas coisas sobre desregulamentação que precisa, para mim, menos regulamentação é mais, né? Tem que dar um pouco de autonomia para as instituições, principalmente para aquelas instituições que sabem fazer as coisas, né? Então, isso remete a uma outra questão, que é a avaliação. Como o nosso sistema de avaliação é ruim, é fraco, então a pessoa regulamenta demais porque ela sabe que a avaliação é frouxa, né? E não resolve o problema, porque fica muito regulamentado e com uma avaliação frouxa o resultado é ruim. Então, eu acho que a avaliação deveria ser robusta, forte, consistente, e desregulamenta, dá autonomia para as instituições. O que ela vai querer fazer? Eu quero fazer A, B e C. Tá bom, você vai fazer A, B e C, e eu vou depois olhar se você fez A, B e C com competência, se você produziu aquilo que você prometeu, se você fez o que você prometeu. Então, acho que o problema nosso é um problema são os dois problemas, avaliação e regulamentação, são os gargalos do sistema como um todo, não é só do ensino profissionalizante, não. O problema não é só
avaliação. A avaliação é importante, mas as consequências da avaliação, que não se tira. Não se tira. Se avalia e fica por isso mesmo, na maioria dos casos. É a consequência dela. Quer dizer, a avaliação tem que ter consequência. E a nossa avaliação não tem consequência. É por isso que fica desse jeito. Bom, é isso que eu queria acrescentar nos slides do Rivera e da Cleonice, né? Menos regulamentação, mais avaliação consistente e consequente. E só tem que falar que sua apresentação histórica foi muito interessante, porque ela realmente cobriu todas as fases aí desse tema importante que nós estamos discutindo. Cleonice, 2 minutos para você, Cleonice. Sim, senhor. Agora, eu me empolguei tanto e peço desculpas, porque eu sei que eu extrapolei o tempo. Então, eu destacaria como aspectos muito importantes alguns desses pontos que eu trago como caminhos. Eu acho que vale a pena se debruçar. Nós estamos num GT, eu estou coordenando aí um GT por delegação da Elizabeth Guedes, que está elaborando uma proposta bastante interessante. Mas eu destacaria, por exemplo, a necessidade imperiosa do Brasil deslocar, em termos de suas políticas públicas, a prioridade que vem sendo dada há anos para a qualificação profissional de cursos de pequeníssima duração, para, de fato, a formação técnica e tecnológica. Por que não criarmos ou investirmos em programas que, de fato, alavanquem isso? E um outro destaque muito importante possibilitarmos em nosso país o financiamento estudantil para os cursos técnicos. Eu acho que se fizermos isto, esses milhões de jovens neném, com certeza eles poderão ter uma profissão em 1 ano e meio, 2 anos, em média, que os cursos técnicos possibilitam. Eu gostei imensamente do levantamento histórico que o Oscar Hipólito fez, isso nos acrescenta muito e nos remete à necessidade de divulgarmos mais, intensa e massivamente, os cursos técnicos, sobretudo em processos de mídia pelo governo federal e por todos os governos. E, por último, eu destacaria o aspecto eu já falei do financiamento, mas estava, inclusive, Oscar, na minha apresentação, destacar a necessidade de criar agências acreditadoras para promover a regulação e avaliação do ensino técnico e tecnológico. Nós já conversamos sobre isso, você é partidário de coisas desta ordem, e isto faz parte da minha proposta, porque estamos estudando muito o que acontece na Austrália, e a Austrália tem agências acreditadoras que fazem isso para o país inteiro. Então, dá uma dinâmica melhor, reduz enormemente a legislação e a burocracia, e facilita a entrada dos jovens e a certificação desses jovens. As pesquisas que o professor Rivera fez também, nossa, a comparação que ele fez e mostrou como é importante os currículos dos cursos técnicos muito mais densos na questão da formação para a profissão do que no academicismo de muitos cursos da educação superior. Era isso. Desculpa, pedindo mais uma vez desculpa pelo tempo que eu tomei de todo mundo. Sua apresentação foi brilhante. Esse estudo que você está fazendo aí com a Austrália, talvez a gente poderia... Esse próprio nosso grupo, que são pessoas do IVEPESP aqui, talvez a gente se unir a vocês, estudar um pouquinho o que vocês estão fazendo, e quem sabe o nosso grupo também poder te ajudar de alguma forma nesse estudo aí, e a gente talvez ser um subscritor também de uma proposta desse tipo, para levar para o MEC, para levar... Sim, lógico. Então, vamos conversar sobre isso. Bom, para finalizar, professor Rivera, você vai dar o ponto final aí, por favor. Perfeito. Tem uma pergunta da professora Maria Beatriz aí, eu não sei se nós vamos ter tempo depois para responder. Se você quiser até já responder ela, aproveita aí os teus 2 minutos. Eu vou deixar para você fazer esse gerenciamento aí. Eu acho o seguinte, além dessas colocações que foram postas aí pelo professor Lou, pelo professor Oscar, pela professora Cleonice, né, sobretudo das instituições sérias, né, eu acho que aí precisa ter uma avaliação do que é sério, né? Mas eu acho que esse excesso de regramento ele tem atrapalhado bastante o desenvolvimento da educação profissional. É interessante que há um excesso de regramento
mas não em cima daquilo que é importante, né? E sim do acessório. Então, a avaliação está muito mais centrada em quantos livros há na biblioteca, quantos doutores há na instituição, né? Mas se discute muito pouco a concepção curricular, a distribuição dos conteúdos específicos e gerais. Então, acho que isso aí precisa, no meu entendimento, ser urgente a revisão dessa questão, né? Eu só acrescentaria como sugestão, porque mesmo fazendo tudo isso, nós não protegemos a sociedade. Eu acho que é função também da escola proteger um pouco a sociedade, né? Sobretudo, se a gente pudesse, de fato, ter a cultura da sociedade exigir dos profissionais que ele aponte a sua qualificação no ato da prestação do serviço, seria muito interessante, né? Eu acho que isso não existe. Quer dizer, quando a gente contrata, por exemplo, um eletricista para entrar na nossa casa, nós não exigimos absolutamente nenhum documento. Muitas vezes é um eletricista que sequer sabe mexer aí num voltímetro, mas ele entra na casa da gente e faz os serviços, e nós sequer questionamos se ele é um profissional qualificado para fazer isso. Isso vale não só para eletricista, mas ele vale para o pessoal de todas as áreas. Então, eu acho que a gente precisaria também pensar, né, como país, como é que a gente protege a sociedade desses falsos profissionais. No fundo, a gente também tem muito isso. Como é muito desqualificado. Programa de certificação. Tem que fazer um programa de certificação. Certificação, exato. Que passa por essa consequência que foi dita aí anteriormente com relação à avaliação. Quer dizer, então, talvez a escola tenha que fazer uma parte só do trabalho da educação profissional e deixar para agências aí essa certificação no sentido de dizer, olha, esse profissional está apto, pode deixar ele entrar na sua casa que ele vai fazer o serviço direitinho porque ele aprendeu. Porque ele fez um curso, ele passou por um exame e ele está apto a mexer no seu computador, na sua rede elétrica, na sua rede hidráulica, está apto a entrar num hospital, enfim, coisas desse tipo. Então, fica aí essa sugestão. Agora, eu entendo, professor Hélio, que nós não deveríamos parar aqui nessa discussão, que essa avançar se a gente quer, de fato, tratar a educação profissional como um instrumento de desenvolvimento para o país. Então, eu acredito muito na continuidade dessa discussão. Então, fica aí essas minhas considerações finais. Eu acho que assim... Rivera, só um parênteses aí na fala do Rivera. Quando você fala do profissional formado pela instituição, faz parte da avaliação. Nós não fazemos avaliação de egresso. Não fazemos. Nunca é feita avaliação de egresso. Então, o egresso está egresso e automaticamente supõe-se que ele está competente para executar a profissão dele. Não existe avaliação de egresso. Em nada, nunca. Só no direito, mais ou menos. Mais ou menos, porque tem a OAB, ele não passa na OAB. Né? Então, aí tem uma peneira aí que depois todo mundo acha ruim, porque acha que o curso de direito não é para formar um advogado, para formar um bacharel em direito, uma coisa não tem nada a ver com outra. É um negócio estranho, mas... Uma ideia, quer dizer, acho que até pegando o gancho aí do Rivera, fosse realmente a gente tentar criar um documento, agora poderia ser um documento escrito, um pouco com essa sequência que foi feita aqui, né? O senhor Lobo fazendo esse levantamento um pouco que ele fez da parte internacional, depois o Hipólito falando a parte histórica, depois a Cleonice falando um pouco sobre tudo que foi implantado e, finalmente, o Rivera. Eu acho que a gente podia, quer dizer, claro, além desse vídeo, né, que ele contempla tudo isso, a gente podia, de alguma forma, criar aí um documento que podia ser, talvez, aí, encaminhado aí aos órgãos competentes sobre uma possíveis proposta. Eu acho que isso a gente pode fazer, então, depois, né? Mas, como você falou... Oi, pois não, Cleonice. Está sempre no grupo. Eu queria só dar uma informação ao Rivera. Foram aprovadas, Rivera, as novas diretrizes curriculares nacionais dos cursos técnicos, em maio deste ano. Elas ainda não foram homologadas pelo ministro da Educação. Mas tem uma novidade ali nas novas diretrizes, que possibilita que professores que tenham somente a experiência no setor produtivo possam oferecer aulas, dar formação nos cursos de educação profissional técnica.
É um avanço, de alguma forma. Belo avanço. Você lembra que você comentou isso? Sim. Mas no superior ainda não pode, né? No superior tem que ter... Não. Tem que ser, não, o superior tem lá as exigências, mas não precisa ser necessariamente professor. Não precisa ser necessariamente professor. Bom, olha, pessoal, eu acho que a gente já cumpriu 1h30. Eu faria o seguinte: eu consigo todos os comentários, todos que ocorreram lá no YouTube, eu vou colocar e vou postar no nosso grupo lá, para aí a gente poder, com calma, né, responder perguntas e tal, porque senão a gente vai ficar estendendo demais, né? Então, eu me comprometo, então, peço desculpa para todo o pessoal que está no YouTube, mas assim, ninguém vai ficar sem nenhuma resposta ou seja, cumprimentos, que vários fizeram cumprimentos, tem pessoas que fizeram perguntas, como o próprio Rivera falou, da professora Maria Beatriz, mas todos vão ter uma resposta, porque a gente vai, todos aqueles comentários e perguntas, a gente vai colocar nesse nosso grupo aqui que está organizando isso, e a gente vai providenciar as respostas devidas. Eu peço desculpa aí por ter extrapolado o tempo aí de quase 1h, mas a gente está aprendendo também, né? Eu me lembro que quando a gente completou 10 anos, nós fizemos uma comemoração com 24 palestras de 10 minutos cada uma, né? E isso foi o ano passado. Uma coisa para dia. Por incrível que pareça, acho que a gente teve, dos 24 palestrantes, isso está inclusive no canal, né? Teve acho que só 4 ou 5 que acabaram não conseguindo cumprir os 10 minutos. Mas essa é uma coisa que a gente está aprendendo, né? E vocês conhecem esse sistema que já foi lançado, que as pessoas têm aquilo que o Lobo falou, 10 minutos para falar, você tem que organizar as coisas e procurar, né, dentro disso. Mas isso... Então, eu peço desculpa às pessoas que nos acompanharam aí no YouTube, né? E aqui também, dentro do nosso grupo também, eu sei que algumas pessoas ultrapassaram, mas eu acho que, na minha visão, esse trabalho foi muito bem feito e eu acho que vai ser um documento histórico aí, o vídeo, né, para todo mundo poder consultar e encontrar caminhos. Então, eu queria agora agradecer ao professor Lobo, ao professor Cleonice, ao professor Hipólito, ao professor Rivera, agradecer imensamente todos que estavam lá nos acompanhando pelo YouTube, né? Desejar a todos aí uma boa noite e dizer que, então, na terça-feira que vem, a gente volta de novo com esse mesmo sistema, né? Até eu aprender também, né? Porque... Obrigado por tudo, boa noite a todos e até a próxima. Boa noite, Hélio. Eu vou te dar um apito de presente. Parabéns a todos. Parabéns a todos. Tchau, até logo. Obrigado. Tchau. Tchau para vocês. Muito obrigada. Tchau.